Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal LACA. LACA significa Literatura e Arte e História e Cultura e Antropologia. Eu sou a professora Andréia Mendes. Eu sou o professor Fabiano Machado. Juntos aqui nós vamos passear, por esses campos do conhecimento para deixar vocês um pouquinho mais por dentro de como a arte, como a cultura, como a história, como a literatura, elas mostram como o mundo foi e como o mundo se dirige para ser daqui para frente. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre arte e cultura na Grécia Antiga. Essa temática é extremamente importante porque nós também fazemos parte da cultura ocidental e somos herdeiros de muito do legado que foi criado por essa civilização muitos séculos atrás. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Me digam, você conhece alguma referência da história ou da cultura grega? Não vale falar arroz da grega, tá? Pois é, eu tinha nem pensado nisso. Mas é importante a gente estar aqui, fazer esse questionamento para que a gente pense mais do quanto a nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura centrada no continente americano, mesmo assim tem muitos elementos da cultura grega, desde o regime político, né, a famosa democracia, até a forma como a educação básica se organiza, ainda baseada em alguns princípios da paideia grega, mas também outros elementos, inclusive no campo das artes e da cultura. Não é à toa que na literatura, a Grécia e Roma também, são considerados como os pilares, o fundamento da literatura ocidental. A gente fala ocidental porque o Oriente é bem diferente. Quando a gente vai olhar a arte oriental, ela difere de uma maneira água e vinho em relação à questão ocidental. Mas aqui no Ocidente, a influência da Grécia e de Roma na nossa cultura é inestimável. Na literatura, por exemplo, o que nós temos como fundamento para o que é um herói, nas histórias, nas narrativas modernas, começa em Grécia e Roma. Muitos dos mitos modernos. Você gosta de história de vampiro? Você gosta de história de zumbi? Você gosta? Eu só gosto dos vampiros, dos zumbis não. Mas vocês sabiam que a figura, essas duas figuras surgiram na Grécia, há muito tempo atrás, Isso. e era como se fosse uma criatura só. Na verdade, zumbi e vampiro, quando eles surgiram na literatura, lá na Grécia Antiga, era uma criatura que estava caindo aos pedaços, que não tinha muita inteligência, qualquer semelhança com o zumbi não é mera coincidência, e que buscava extrair a essência vital dos que estavam vivos. Sim. Qualquer semelhança com vampiros também não é mera coincidência. Então, se você gosta desses dois mitos modernos, agradeça aos gregos. Eles criaram isso aí lá atrás. Mas também é importante a gente pensar agora por que os gregos se tornaram então essa referência para a cultura ocidental. Inicialmente é importante pensar que os gregos eles são um dos pilares da cultura ocidental. E a gente aqui tem que problematizar o termo antiguidade, porque até alguns anos atrás a gente falava de antiguidade oriental e antiguidade clássica. E o correto é tratar como antiguidade, porque esses povos foram, na sua maioria, contemporâneos, conterrâneos. Então não é possível a gente estar aqui definindo que só o modelo grego, o modelo de sociedade romana, é um modelo ideal, o clássico, quando na verdade todas as civilizações antigas deixaram um forte legado. E a Grécia, ela não é um milagre. Na verdade, ela é um conjunto desse aparato cultural, dessas tradições de outros povos, que os gregos tiveram acesso através de suas atividades, como o comércio e a navegação. E no seu legado cultural. Afinal, era muito comum povos de outros países, dos outros impérios, terem para seus filhos preceptores gregos. Isso. Que iam na casa ensinar toda aquela tradição helênica, para estrangeiros. Então, a Grécia ela dominou muito culturalmente. A gente fala que a Roma, conquistou quase todo mundo conhecido, mas a Grécia é que deixou seus laços porque eles pensaram muito, eles se desenvolveram muito mais nisso daí. Isso. E em vários campos, como a própria arte, a história, a filosofia,
A literatura, o teatro, a arquitetura, a escultura. Então, só para citar aqui alguns exemplos de como os gregos são de fato importantes no pilar da nossa sociedade. A gente tem um período para definir como eles se tornaram então a referência. Basicamente, ainda no século XII a.C., os gregos começaram a organizar-se em pequenos reinos, que depois evoluíram para cidades-estados, e nesses reinos criaram então os elementos básicos da civilização grega. Como é que nós sabemos desses elementos nos dias de hoje? Através das histórias que foram compiladas pelo suposto escritor Homero. Quando a gente fala suposto é porque não há evidências históricas ou arqueológicas da sua existência. Mas há a obra, né? Que é a Ilíada e a Odisseia. Mesmo assim, na obra, os linguistas modernos, né, os literatos modernos, viram que dentro da própria Odisseia, por exemplo, existem diferentes estilos de escrita e diferentes histórias que foram ali juntas, né? Você tem a própria Odisseia, que a Odisseia foi uma tradução muito não literal, é a viagem Odisseu, né? É a aventura do Odisseu, mas você também tem lá dentro a Telemaqueia, né? Que é quando Telêmaco ele parte em busca do seu pai, buscar informações, Isso. E é lá que nós descobrimos muitas das coisas que aconteceram no final da Guerra de Troia, tá? E existe também a história de Penélope, né, a esposa resiliente, né, de Odisseus, que espera por um longo período de 20 anos, né? Isso. 10 que ele lutou na guerra, 10 que ele está tentando voltar para casa, depois vai entrar nisso um pouquinho mais de detalhes, mas é uma história à parte também, onde ela é a grande protagonista. Então, e nessas 3 histórias, você tem mais ou menos 3 estilos de escrita diferentes. Lógico que nas traduções para a nossa língua, esse estilo não fica tão evidente, mas quando você pega o original em grego, né, pelo menos eu tenho que acreditar nisso, porque são os estudiosos que fizeram isso, eu não falo grego, infelizmente. Nem eu. Mas se vê escrito diferente. Por isso que supostamente é utilizado quando se fala de Homero. Porque na verdade, muito possivelmente, como o André falou, é um compilado, né, que se fizeram, mas é inegável, né, a importância que esse compilado teve para nós sabermos um pouquinho mais sobre como era a sociedade grega, né, nesse período aí. Da própria formação da Grécia como império, né, e não como nas pequenas cidades-estados. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quando for falar sobre o épico especificamente. Exato. E assim, só para retomar aqui, é importante lembrar que a Ilíada é a história da guerra de Troia com os gregos, né, contra os gregos. Porém, a Ilíada, ela tem 2 versões, né? Ela tem uma versão mitológica, que é justamente parte, então, desse conjunto de histórias compiladas por Homero. E aí também tem uma versão histórica, né, que foi descoberta a partir dos trabalhos de arqueólogos e historiadores a partir do século XIX. Sobre a versão histórica, o que é que nós sabemos? Sabemos que os gregos, eles eram povos comerciantes e navegavam pelo Mediterrâneo em busca de novos mercados, tanto consumidores dos seus produtos, como o próprio azeite, né, as ânforas, os vasos, né, como nós temos aqui uma representação. Essa peça ela é turca, certo? E é bom a gente lembrar que na antiga, né, Turquia que estava a civilização que faz parte de Troia. Então vejam que essa peça, ela vem da Turquia, mas a gente pode encontrar aqui vários elementos da cultura grega, inclusive no próprio formato, né? Ela é feita de cobre. E para quem está estranhando, a Ilíada se referia a Troia, né? Troia era conhecida como Ílio. Isso. Né? Vale sempre lembrar isso aí. Isso, é bom lembrar. Porque a gente fala de Odisseia, de Odisseu, faz sentido, Ilíada de Troia não faz tanto, mas é por causa disso, né? A Troia era conhecida como Ílio. Exatamente. Né? E uma outra questão importante, ainda sobre essa versão histórica, é que os troianos estavam, então, né, tomando posse desse comércio marítimo e os gregos necessitavam, então, neutralizar esse concorrente. E uma forma que eles encontraram foi de fazer uma guerra. Importante também lembrar que foi Schliemann que descobriu as ruínas da verdadeira Troia e assim trouxe essa
nova interpretação para um fato que durante séculos as pessoas acreditaram que vivia apenas dentro das histórias mitológicas. E bota mitológica nisso, né? Na versão literária, né, a Guerra de Troia não começou por questões comerciais, mas pelo rapto da mulher mais bela do mundo, que era a famosa Helena de Troia, né? Esposa de Menelau. Exato. Rei de Esparta, né? Isso. Irmão de Agamenon, né? Justo. Que era... E vai chegar lá. Mas como é que começou a guerra na versão literária da Ilíada, né? Afrodite e Atena resolveram disputar, né? Quem ia ficar com um pomo de ouro, uma maçã de ouro, né? E escolheram para juiz o nosso amigo, o príncipe troiano, né? O Paris, né? E aí Paris, né, para encurtar a conversa, cada uma delas prometeu a Paris um dom, né, uma recompensa caso ele escolhesse ela para ficar com o pomo de ouro, a deusa que ele escolhesse. E ele escolhe Afrodite, né, que prometeu a ele o amor da mulher mais bela do mundo, que por uma tristeza do destino estava casada, né? E aí acontece que Troia, né, por essas relações que André falou, histórico, tratava de comércio com as nações gregas, né? Firma uma aliança com Esparta, né? E lá Paris conhece nossa querida Helena, ela se apaixona por ele perdidamente, tal qual Afrodite prometeu, e Paris a leva de volta para Troia, e aí começa a Guerra de Troia, que na verdade é um resgate, né? Literariamente falando. Sim. Os gregos partem, né? Embora fossem cidades-estado, né? Eles tinham a promessa de um correr ao auxílio do outro, né, caso a honra grega fosse ofendida, atacada, né, ofendida. E aí Menelau, junto com Agamenon, convoca as nações gregas, né, e eles partem, né, na maior esquadra já montada, né, o maior exército já conhecido na época, para enfrentar os troianos, né. E aí nós temos a Ilíada, que como uma tradição épica, já começa nos colocando quase que no final da guerra, né. Isso. Você for ver a Ilíada tentando saber como é que começou tudo, não vá por aí. Tá? A Ilíada narrativa é do 9º ano de guerra, né? Que é justamente quando Aquiles, né, o grande herói do período, ele decide lutar. Então tem uma série de flashbacks, de contação de história. É um livro fantástico, é uma história fenomenal. Denso e complexo também. Isso. Porque dentro dessa história você vai ter uma profusão de heróis gregos, né? Cada um protegido, ou até como Aquiles sendo semideus, né, lutando nessa guerra, tanto pelo lado dos gregos, quanto pelo lado dos troianos. Isso. Né, que na defesa de Troia está, por exemplo, Apolo e Afrodite, Isso. que eles defendem a cidade de Ílio. Né, e a guerra se passa com os deuses interferindo o tempo todo, e aí você vai ter um elemento sobrenatural dessa narrativa contada, né, que vai finalizar antes do final da guerra, na verdade. A Ilíada ela não mostra o final da guerra. A Ilíada mostra esse evento, né, que vai ter o grande duelo, né, dos dois grandes heróis das duas nações, Aquiles pelo lado dos gregos, Heitor, né, o grande Heitor pelo lado dos troianos. Né? Então o embate singular entre os dois é o ponto alto da Ilíada. Né? Então é uma narrativa muito mitológica que se espalha para a Odisseia, que na verdade o começo da Odisseia é o final da Ilíada, né? Que quem está acostumado a escutar a história do cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia aparece na Odisseia porque foi ideia do nosso nobre Odisseu, né? O único grego que lutava com a cabeça no lugar de lutar com o Pilo e com o Gládio, né? Bem estrategista. Odisseu, né, que tinha tanto juízo que ele tentou não ir para a guerra, né? Isso. Ele se finge é uma coisa interessante que ele se finge de louco, né? Quando vai receber a convocação. Só que pelo lado dos gregos todo mundo pensava, né? A Grécia é uma nação de pensadores e eles fizeram, os reis, né, empurraram um carrinho em direção à criança, né, para ver se o Odisseu estivesse realmente louco, ele deixaria o carrinho atropelar a criança. Só que o Odisseu estava no seu pleno juízo. E aí entre os valores, nós falamos no vídeo passado, todo herói mítico ele tinha valores, então o Odisseu ele prefere sai do seu disfarce e enfrentar um destino que ele não queria a deixar uma criança inocente morrer. Isso. Ele pula, retira a criança da frente do carrinho, mostra que não estava louco, né? E tem de partir, convocado, né? Convocado, né? Para a guerra e parte para lutar nas planícies de Troia. Tá? O que é muito
bacana da gente perceber, então, é que nessas duas obras a gente vai encontrar não só os elementos da sociedade, mas as formas políticas, as crenças e as referências às várias divindades, mas também nós vamos encontrar a questão dos valores e princípios morais daquela sociedade grega. Então é interessante demais ler a Ilíada e a Odisseia, né, como sua complementação, para a gente entender como os gregos se tornaram, então, essa referência para o mundo ocidental. Porque essa parte, né, que nós estamos conversando com vocês, nós chamamos de período homérico. Porém, o apogeu da civilização grega é no que nós chamamos de período clássico, que é a partir do século V. Então, foi a partir do século V que a civilização grega ela se torna, então, esse modelo para o Ocidente e permanece assim até os dias de hoje. Por que no século V? Né? Nós podemos dizer que esse foi o século de ouro da história grega. E nós temos aí o apogeu da filosofia como forma de pensamento, reflexão sobre a realidade, sobre a vida, sobre o universo. Nós vamos ter na filosofia grandes nomes, desde os pré-socráticos, né, que pensaram sobre a substância primordial, até Sócrates, com a sua maiêutica, Platão, com a sua reflexão sobre o mundo das ideias, sobre as ilusões que nos cercam, e Aristóteles, com todo o seu cientificismo. Inclusive com a poética, né? Aristóteles ele teceu em suas aulas no liceu, né, considerações sobre a literatura. Então ele definiu os gêneros literários que persistem até os nossos dias. O gênero lírico, que trata de falar de sentimentos. Então muita gente fala, lírico é poema. Não necessariamente. Lírico é poesia, e poesia é sentimentos. Tá? Isso. O gênero dramático, a gente está acostumado a pensar em drama como sendo aquele estilo de narrativa que a gente via nas locadoras antigamente e que vê, por exemplo, na busca da Netflix. Não. O gênero dramático é todo aquele que é feito para ser representado, para ser interpretado. Tá? Que é entre o teatro e, modernamente, cinema, televisão e por diante. E o gênero épico, que é a narrativa da qual nós estamos falando até agora, que era, no caso, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo. Né? Que o gênero épico ele tem como essa questão de contar uma história que vai ser importante para a fundação de uma grande nação. Né? Então Aristóteles, em sua poética, ele define esses três gêneros, né, que hoje em dia a gente pode trocar gênero épico por gênero narrativo, né, porque tem os romances, os contos, as novelas e por diante. O épico em si, hoje em dia, não existe mais. E voltando ao período clássico, uma referência importante para a gente pensar também é o teatro. Já pegando aqui, né, esse link com Aristóteles, o teatro grego não era só uma forma de entretenimento, mas era também uma maneira dos gregos contarem as suas narrativas e por elas passar os seus valores, os seus princípios, né, e suas crenças. Nós temos grandes nomes no teatro grego como Sófocles, Eurípides, Ésquilo. Mas é importante pensar que essas histórias elas ainda são atuais, porque elas tratam da humanidade, ela trata no conjunto sobre quem nós somos enquanto seres humanos e quais são as nossas inquietações, apreensões, dilemas e principalmente o destino. Quando a gente pensa em Édipo Rei, é uma obra que trata de destino. A tragédia. E aí fica a pergunta que eu lancei no vídeo passado. Você sabe o que de fato uma tragédia é? Nós estamos acostumados a tratar tragédia como se fosse um ato horrível, um acontecimento terrível. Né? Por exemplo, a queda de um avião, um massacre sem sentido, coisa parecida. Isso foi uma tragédia. Literariamente falando e dramaticamente falando, não é bem assim. Verdade. Né? A tragédia, ela lida com consequências. Tá? A tragédia não é o acontecimento em si. Sim, né? Isso não mesmo. é o fato lá de Édipo ter matado seu pai numa briga de trânsito. Né? A grosso modo falando. Trânsito de carruagens.
mas sim as consequências que adviram dessa perda de cabeça de Édipo, né? Ele esquentou a cabeça, tomou um ato impulsivo e aí teve as suas consequências. Isso é a tragédia. Tá? Aristóteles descreve que nas tragédias é necessário haver uma catarse, porque o herói sofre, mostra as consequências dos seus atos para que nós, pobres mortais, não tenhamos que sofrer igual. Exato. Da importância do drama grego, a importância da tragédia grega. Então, por perder a cabeça, né, e acabar matando seu pai, Édipo ele acabou criando uma teia, né, de fatos e acontecimentos. Onde sua mãe se mata, né? Ele próprio fura os olhos e se coloca na situação de mendicância. Ele que era rei de Tebas, né? Até descobrir que Jocasta era de fato mãe dele e Laio era seu pai, né? Então essas consequências que são colocadas aí, tá? Então a tragédia ela tem muito a ver com isso, como o André falou, com o destino, né? Com as consequências. Por isso que no teatro grego é tão importante a figura dos adivinhos e dos oráculos. Isso. Né? Lá no caso de Édipo é Tibérios, né? O oráculo cego, que acaba falando tudo que está traçado na vida do nosso querido Édipo. Tá legal? Então, essa questão de destino é importante na tragédia. Então, a tragédia, pessoal, vamos lembrar bem disso aí, né? Quando se fala em teatro grego, não é o ato em si, é a consequência. Tanto que Aristóteles, em sua poética, ele fala que todo ato de violência deve ser colocado somente narrado fora da representação. Tá? Quem pegar para ler Édipo Rei, com a leitura altamente recomendável, ou conseguir visualizar uma das muitas montagens que existe no YouTube, vai ver que a peça já começa adiante. Ele já é rei de Tebas. Ele já está casado com Jocasta. Então, tudo que aconteceu antes, a morte de Laio, o seu encontro com a esfinge e tudo mais, é narrado, não é representado. Tá? Então, é uma coisa que Aristóteles colocou. Para existir uma catástrofe do público, para que suas almas sejam purgadas através do sofrimento do herói, né? É necessário que haja apenas a encenação da consequência. Então agradecemos demais a sua presença aqui, né, nos assistindo. Pedimos que você, se gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha pra gente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e esperamos vocês na próxima. Vendo vocês por aí pela frente. Tchau para todos e até a próxima. Até breve. Tchau, tchau.